Olá! O que faz um jogo ser viciante? Sabe, aquilo que nos prende por horas? Não é só história ou visual, não. É algo muito mais profundo, as mecânicas. Elas são o coração do jogo, o motor que dita cada pulo, cada tiro, cada decisão. Hoje a gente vai abrir esse motor e entender exatamente como ele funciona. Pensa bem, essa é a primeira pergunta que todo mundo faz sobre um jogo novo, né? Tá, mas o que se faz nele? E a resposta, seja ela você pula em plataformas, dirige carros em alta velocidade ou resolve quebra-cabeças, já entrega de bandeja a essência de tudo: as mecânicas do jogo. Mas afinal, o que é uma mecânica de jogo? A melhor forma de pensar nisso é como se fosse a gramática do jogo. É o conjunto de regras que diz o que é possível e o que não é possível fazer. Basicamente, são as regras que moldam cada interação e, no fim das contas, constroem a experiência toda. E olha, uma mecânica nunca vem sozinha. Ela não existe num vácuo. Ela precisa de um parceiro. E um parceiro fundamental, o tema. Tema e mecânica são uma dupla inseparável. Um existe para dar sentido ao outro. Funciona assim. O tema é o universo do jogo, a grande ideia. As mecânicas são as ações que nos permitem viver nesse universo. Pensa no Super Mario, por exemplo. O tema é uma aventura num reino fantástico, certo? As mecânicas de pular, esmagar inimigos, coletar itens, são elas que dão vida a essa fantasia de um jeito brilhante. E esse contraste aqui é simplesmente perfeito para a gente entender essa parceria. De um lado, Tetris. O tema é organização, é lógica. A mecânica de encaixar bloquinhos serve a esse propósito perfeitamente. Do outro lado, Grand Theft Auto, o GTA. O tema é o caos, é quebrar as regras. E as mecânicas de mundo aberto, de liberdade total, refletem isso de forma espetacular. E essa relação entre tema e mecânica, bom, ela evoluiu e muito. Antigamente, por causa das limitações da tecnologia, jogos como o Frogger eram quase pura mecânica. Era sobre ação e pronto. Hoje, a tecnologia permite que jogos como The Walking Dead usem mecânicas super simples, tipo escolher um diálogo, para contar histórias com uma profundidade emocional incrível. Então, chegamos ao ponto crucial. Um jogo não precisa ter mecânicas super complexas ou inovadoras para ser bom. Ele precisa ter mecânicas adequadas. A pergunta certa a se fazer não é nossa, essa mecânica é nova, mas sim, essa mecânica serve bem ao tema do jogo? É isso que importa. Ok, então a sintonia entre tema e mecânica é fundamental. Mas tem um terceiro elemento nessa equação, talvez o mais importante de todos: quem está jogando. Como é que as mecânicas são pensadas para conversar com as nossas motivações, com os nossos desejos? A regra de ouro de um bom game design é começar pela psicologia. Primeiro, os criadores precisam entender o que as pessoas acham divertido, o que motiva alguém a continuar jogando. Só depois, a partir desse entendimento, é que as mecânicas são criadas para entregar exatamente aquela sensação de diversão. Essa tabela aqui é um mapa dessa engenharia emocional. Olha só. O desejo de ser recompensado é satisfeito com pontos, medalhas, prêmios. A necessidade de status é alimentada por níveis e rankings online. A vontade de se expressar, tá aí, a criação e customização de personagens. Cada mecânica é, no fundo, uma resposta a um desejo humano. Os designers usam até um modelo para mapear isso tudo, o famoso MDA. Parece complicado, mas a ideia é simples. Pensa num jogo de corrida. A mecânica é acelerar, frear, fazer curvas. A dinâmica que surge disso é a disputa por posição, a ultrapassagem no último segundo. E a estética é a emoção pura, a adrenalina da competição, a euforia da vitória. É um fluxo perfeito que vai da rega até o sentimento. Para a gente fechar, vamos organizar todas essas ideias numa estrutura final. Porque as mecânicas de um jogo não operam todas da mesma forma, sabia? Elas resistem em diferentes níveis, e esses níveis são definidos pelo tempo. A gente pode pensar nas mecânicas como ciclos. Um ciclo de ação e resposta. A pessoa faz algo, o jogo responde. Alguns desses ciclos duram segundos, outros duram minutos e alguns se estendem por horas e horas de jogo. É essa estrutura de tempo que define os níveis de uma mecânica. E a estrutura tem basicamente 3 níveis. O nível primário é o ciclo mais curto, de segundos. É a ação que mais se repete, atirar num jogo de tiro, por exemplo. O nível secundário já dura minutos, são objetivos maiores, tipo vencer uma partida. E o terciário é o que nos prende a longo prazo, por horas. Completar a campanha, desbloquear conquistas, colecionar itens. A verdadeira magia acontece quando esses 3 níveis conversam entre si.
E com isso, a gente fecha o nosso círculo voltando à ideia principal. Um jogo não precisa reinventar a roda para ser genial. Ele só precisa ter a mecânica certa para o tema que ele se propõe a explorar. É essa harmonia, essa sintonia fina, que cria as experiências que a gente nunca esquece. Então, fica aqui a reflexão. Qual é a mecânica principal daquele jogo que marcou a sua vida? E por que ela funciona tão bem com o universo dele? É ao responder essa pergunta que a gente começa a enxergar a verdadeira arte por trás do design de jogos. Até a próxima!